Então, a representação redutível, como a gente já viu, ela é uma combinação linear das representações irredutíveis, ou seja, vai ser a soma de duas ou mais representações irredutíveis. As representações irredutíveis elas podem estar multiplicadas por algum fator, que é um coeficiente, que a gente chama aqui de A, B, C e D. Ela vai representar um conjunto de elementos. Ela pode representar um total de ligações, um total de densidades eletrônicas, que a gente também comumente chama de orbital, os modos vibracionais da molécula, os modos translacionais, certo? E uma outra variedade de coisas. Por exemplo, vamos pegar aqui qual seria a representação redutível das ligações sigma da molécula. Então aqui a gente tem duas ligações sigma. Aqui fica à esquerda e aqui fica à direita. As ligações, diferentes dos orbitais, elas são diferentes entre si. Então eu vou marcar aqui, ó, de amarelo e a outra de verde. Como assim diferente, professor? Quando a gente representava as duas esferas, a vermelhinha e a azul no orbital P, aquilo era um único orbital. Aqui são duas ligações, então a gente tem que trabalhar com elas sendo diferentes. Quando eu vou perguntar qual é a identidade aqui, quantas ligações eu tenho? Duas. Então a identidade você tem que colocar que você tem dois objetos, as duas ligações. Nesse caso, quando eu fizer o C2, o que vai acontecer? Vai acontecer uma inversão de lado. A amarela vem para o lado direito, a verde vem para o lado esquerdo. Então eu pergunto, o que vai acontecer com essas ligações durante a operação C2? As ligações elas movem de canto, elas vão sair. A amarela vai para o lado direito e a verde vai para o lado esquerdo. Se mexeu, a representação de cada uma vai ser 0. E se você somar as duas, você vai ter que no C2 a representação redutível dela vai ser 0. Quando você aplica o plano XZ, plano vertical, pode perceber que as ligações elas não pertencem àquele plano. Se elas não pertencem àquele plano, elas vão inverter do mesmo jeito que aconteceu durante o C2. Então, as ligações elas mexem de canto. Se saiu do local, a representação redutível para elas é 0. E agora a gente vai ver o sigma YZ. Como as ligações elas pertencem ao plano YZ, quando você aplicar a reflexão, elas não vão sair do canto. Então, essa daqui vai ficar no mesmo canto. Então, se fica no mesmo canto e mesma fase é 1. E a outra também. Se eu somar 1 com 1, você vai ter 2. Ou seja, na hora que você aplicar essa reflexão, as duas ligações vão ficar no mesmo lugar. Tranquilos? Então, essa aqui vai ser a representação redutível das ligações sigma. Como são representações redutíveis, a gente pode decompor ela em uma combinação das representações irredutíveis, ou seja, isso aqui vai ser a soma de algumas dessas representações. Quando elas são simples, a gente acaba conseguindo fazer isso daqui no olho, certo? Se eu bater o olho aqui, eu vou conseguir misturar duas aqui de forma que dê a de baixo. Não é tão difícil. Agora, se você tiver uma molécula mais complicada, existe um truquezinho que você pode fazer. Como é que a gente faz essa decomposição? Primeiro passo, você vai determinar a ordem. Então, vamos determinar essa ordem aqui. A ordem, no caso, ela vai ser a soma dos coeficientes que tem com as operações. Então, como não tem nada, a gente considera sendo tudo 1. Então, a ordem total aqui vai ser igual a 4. Você vai pegar e vai verificar, será que tem a 1 nessa minha composição? Você vai fazer 1 sobre o H, ou seja, 1 sobre 4, e você vai multiplicar pela soma dos produtos de quem? Da representação redutível, vezes o elemento de simetria que você está avaliando, vezes o coeficiente daquela operação. Então, no caso do E, vai ficar 2 vezes 1 vezes 1, que dá 2. Agora você vai para a próxima coluna. Vai ficar 0 vezes 1 vezes 1, que vai dar 0, mais 0 vezes 1 vezes 1, que dá 0 de novo, mais 2 vezes 1 vezes 1, que dá 2. Isso aqui vai dar 1 quarto. Resolvendo dentro do parênteses, 2 com 2, 4.
Então, 1/4 vezes 4 dá 1. Significa que dentro do teu gama sigma, você vai ter uma representação A1, compondo ela. Como as duas não são iguais, significa que o gama ele vai ter outra representação irredutível. Vamos testar as outras. Vamos testar agora o A2. No caso do A2, você repete o inverso da ordem, 1/4. Aí vai ficar 2 vezes 1 vezes 1, que dá 2, mais 0 vezes 1 vezes 1, que vai dar 0, mais 0 vezes menos 1 vezes 1, que dá 0 também, mais 2 vezes menos 1 vezes 1. Isso aqui vai dar menos 2. Então, se eu resolver o que tem dentro do parênteses, 2 com menos 2 vai dar 0. Então, isso aqui dá 0. Significa o quê? Que dentro daquela representação redutível, você não tem participação do A2. Vamos agora testar o B1. Vai ficar 1/4 vezes 2 vezes 1 vezes 1 é 2, mais 0 vezes alguma coisa é 0, mais 0 vezes alguma coisa é 0, mais 2 vezes menos 1 vezes 1, isso aqui vai dar menos 2. Então, aqui também vai dar igual a 0, ou seja, o B1 ele não tem composição naquela representação redutível. E por último, agora a gente vai testar o nosso B2. Mesmo procedimento, só que agora a gente vai usar a linha do B2, né? Vai ficar 1/4 vezes 2 vezes 1 vezes 1, isso aqui vai dar 2, mais 0 vezes menos 1 vezes 1, isso aqui vai dar 0, mais 0 vezes alguma coisa é 0, mais 2 vezes 1 vezes 1, isso aqui vai dar 2. Então, se eu somar 2 com 2, isso aqui vai dar 4, né? E 1/4 vezes 4, isso aqui dá 1. Então, essa composição sempre vai dar números inteiros. Então, se eu fizer isso daqui, eu vou dar que a minha composição vai ter o elemento B2, ou seja, a representação redutível B2. Significa o quê, professor? Que quando você tem a formação daquelas ligações, só os orbitais que têm essa simetria eles vão participar das ligações. Quem são os orbitais que a gente viu? No caso do oxigênio da água, seria o orbital S, o orbital PZ e o orbital PY. Ou seja, o orbital PX ele não teria simetria para formar as ligações. Então, essa informação ela pode ser retirada utilizando os elementos de simetria. Quais orbitais têm probabilidade de estar participando daquelas ligações? Claro que não é tão simples assim, né? A gente tem que ver também a questão da compatibilidade do nível de energia. Quanto mais próximo o nível de energia dos orbitais, mais favorável a interação entre eles. Vamos agora para outro exercício. Agora a gente vai trabalhar com o grupo C3b. Ele pergunta qual a representação redutível para o γ1, onde o γ1 ele vai ser 6 para a identidade, 3 para o C3 e 2 para o sigma vertical. Então, vou colocar aqui a representação do γ1. Coloquei aqui a representação do γ1, né? Então, o primeiro passo sempre vai ser aquele de achar a ordem da tabela de caracteres. Então, a identidade, você só tem uma. O C3, você tem duas vezes o C3, né? De forma distinta. E o 3 sigma verticais. Se eu somar 1 com 2 com 3, a ordem vai ser 6. Então, vamos testar primeiro o A1. Testando o A1, vai ficar o inverso da ordem, ou seja, 1/6. Aqui vai ficar 6 vezes 1 vezes 1, que vai dar 6, mais 3 vezes 1 vezes 2, que dá 6 também, mais 2 vezes 1 vezes 3, que dá 6. Então, aqui vai dar 1/6 vezes 18, que é igual a 3. Significa que o meu γ1 ele vai ser 3 vezes o A1. Só que se você pegar 3 vezes, ele tem uma identidade unitária, né? Então, se você somar 3 a 1, você só vai ter 3 identidades. Está faltando mais 3 para completar o γ1. Vamos verificar aqui. Vamos testar agora
o A2. Fazendo agora com o A2, você vai fazer o mesmo procedimento. O inverso da ordem, vezes, aí vai fazer 6 vezes 1 vezes 1, é 6 de novo, mais 3 vezes 1 vezes 2 é 6 de novo, e 2 vezes menos 1 vezes 3, essa conta vai dar menos 6. Então, isso aqui vai dar 1 sexto. 6 mais 6, 12. Menos 6, 6. Vai ficar 1, ou seja, na minha representação redutiva eu tenho a participação do A2 uma vez. E quando a gente for agora fazer com o E, esse E aqui ele é uma representação redutiva, não confundir ele com a identidade. O que significa esse E, professor? Significa uma representação duplamente degenerada, ou seja, ele está representando dois elementos ao mesmo tempo da figura, mas você não consegue simplificar em duas representações irredutíveis. Fazendo agora para o E, vai ficar 6 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 12, né? Então vai ficar 1 sexto vezes 12, mais 3 vezes menos 1 vezes 2. Isso aqui vai dar menos 6, mais 2 vezes 0 vezes 3, isso aqui dá 0. Então, fazendo essas contas, vai ficar 1 sexto vezes, dentro do parêntese, 12 menos 6, mais 0 vai dar 6. Então, isso você vai ter o E representado uma vez. Então, decompondo a minha representação redutiva, vai ficar 3 vezes o A1, mais o A2, mais o E. Certo? Então, a gente vai ter representações que elas representam figuras degeneradas, ou seja, figuras que você não consegue distinguir nas representações redutíveis. Então, a gente tem os elementos A e B, a identidade de cada um é 1, ou seja, cada elemento A e cada elemento B ele vai estar associado a um único elemento da molécula. O E ele vai estar associado, por exemplo, a dois elementos. E o T ele vai estar representado a três elementos simultaneamente, ou seja, representação triplamente degenerada. Professor, e nessa tabela de caracteres está vindo umas informações adicionais. O que significa isso? Isso aqui já serve para te facilitar a identificação das representações irredutíveis dos orbitais. Por exemplo, esse Z é o orbital PZ, ele vai ter representação A1. O X e o Y, o PX e o PY, eles não conseguem ser distinguíveis, ou seja, eles vão ter uma única representação redutível ao mesmo tempo, que vai ser o E, ou seja, esse E ele representa automaticamente os dois orbitais juntos, o PX e o PY. Aqui, se você reparar, são os orbitais D. Então, o orbital DZ2 ele vai ser representado por uma representação A1. Os outros orbitais D, o dx ao quadrado menos y ao quadrado e o dxy, eles vão ser indistinguíveis e degenerados, sendo representados pela representação redutível E. Do mesmo jeito, o dxz e o dyz. Professor, e o que é esse RZ, esse RX e esse RY? Isso aqui são chamados de vibrações inativas no infravermelho, ou seja, a molécula ela não consegue vibrar se a vibração tiver representação irredutível com esse tipo de simetria. Então ela não vai vibrar naturalmente. Ela só vai vibrar se for induzida por laser. Por isso que tem esse R aí que é chamado de espectroscopia Raman. Então é por isso que tem esse RX, RY e RZ.